Tudo bem, pessoal? A gente quer agradecer você que mandou mensagem lá no lançamento do nosso EP lá na Rádio Transmundial. Foi um programa de rádio raiz, só tem o áudio. Então a gente vai disponibilizar. A gente vai disponibilizar aqui, a partir de agora, a entrevista na íntegra, em áudio, para você. Que se interessar, é isso, Ive. Acompanha lá. Muito bem, Ricardo Santos aqui contigo, sempre uma alegria. E manda seu alô aqui para nós, participe pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Você gosta de boa música, gosta de canções, músicas que falem de Deus, que toquem o seu coração? Então aumente o som e escute essa com Ive Neil, Em Memória de Mim. Partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes Este é lançamento, olha que coisa linda, Em Memória de Mim, com Ive Neil, você acompanhando. E hoje é um dia muito especial para todos nós aqui da Rádio Transmundial. De especial para eles também, fiquei sabendo que hoje é um dia muito mais do que especial. Recebemos eles com muita alegria, lançando, já está nas plataformas digitais, este bate-papo com
Ive Mantuani e também Nil Mexa. Será que eu falei certinho o nome deles? Muito bem, ao som de Em Memória de Mim, a gente aqui recebendo esse casal maravilhoso para falar conosco sobre esse lançamento que você vai conhecer e também a trajetória e história dos dois. Seja bem-vinda, começando pelas damas aqui, seja bem-vinda, Ive, obrigado pela sua presença aqui conosco na rádio. Eu que agradeço, é um prazer, é uma bênção poder estar dividindo aqui com todos os ouvintes da rádio, os assistentes da rádio também, e é isso, estamos aqui com maior alegria e vamos lançar isso daqui em... Chegando com tudo, muito bem. Tá ali, ele tem um violão maravilhoso ali. Você gostou? Olha só, o que é isso? Esse aí é maravilhoso, vale ouro, né? Ah, hoje em dia sim. Tudo bem? Boa tarde. Tudo boa tarde bem, seja bem-vindo, Nil. Obrigado pela presença aqui com a gente. A gente que agradece. Muito bem, essa é a Rádio Transmundial, vocês já conheciam? É a primeira vez também tá conhecendo o Ministério da Rádio Transmundial? Não, a gente já conhecia, né? Já? A gente já. O Nil já gravou aqui algumas vezes. Ah, eu já estive aqui, mas Você já veio? Já há muito tempo atrás, uns 8, 9 anos atrás. Olha só que legal, então não é a primeira vez. E hoje, com essa novidade, comunhão, vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória linda. E para começar aqui, para o nosso público que queira conhecer vocês, quem é a Ive, quem é o Nil, como é que vocês tiveram... Eu sei que seria uma história muito longa, mas como foi o encontro de vocês com Jesus, né? Jesus tocando, transformando a vida de vocês. Comigo eu era uma pessoa que não tinha a menor ideia de quem era o Senhor. Eu nunca tinha sido evangelizada, foi uma história bem atípica. Eu trabalhava com bandas seculares, né, com alguns artistas, e eu comecei a sentir a necessidade de saber quem era Cristo, eu não sabia quem era. Então, eu chegava nas cidades e eu ia procurar igrejas. Então eu percebi que foi um chamado do Senhor. E aí um dia eu falei, realmente tem que... não dá. Essa vida que eu tô levando não dá. Era uma vida correta, direita, mas eu sentia a falta do algo mais, que a gente tanto escuta falar, era um vazio. E aí quando eu realmente troquei a vida, passei o Senhor me chamou, eu comecei a viver realmente para Cristo, aí... Ô Ive, você teve uma trajetória começando como backing vocal, não é isso? Começando a carreira como backing vocal e teve a oportunidade de trabalhar com o Zezé de Camargo e Luciano, né? Sim. Ambos filhos de uma mamãe também cristã, Sim. né? E como que essa experiência mudou a sua vida? Esses momentos, trabalhando com eles, né? Isso... cresceu, fez edificar mais ainda, né? O seu gabarito, o seu repertório, mas você sentiu também moldar também a sua trajetória, as suas expectativas? Isso aconteceu, assim, eu senti essa necessidade de conhecer o Senhor, foi no final da minha carreira com o Zezé de Camargo e Luciano. E eu percebi que foi um ponto-chave, porque com eles eu aprendi a disciplina, a seriedade do trabalho, você ser muito pontual nos compromissos, a parte profissional era exemplar. Sim. Mas faltava Cristo, né? Na época o Luciano não era convertido ainda. Então eu acho que para mim foi fundamental levar essa informação toda de como é você realmente levar a sério a música, porque nem todo músico é sério, infelizmente, leva muito assim. Mas quando a profissão, assim, os músicos são muito sérios, são muito comprometidos, os técnicos são muito comprometidos. E eu percebi que era aquilo mesmo que eu queria. Mas eu falava, mas eu queria cantar para Cristo, o que eu faço? E foi uma trajetória longa, né? Agora, para você encontrar o Nil, eu acho que foi algo bem marcante também, porque o Nil, eu fiquei sabendo que ele gosta de rock, né? Isso rock? mesmo. E aí, você, como é que foi seu comecinho de chegada a Cristo? Pela dor, né? Não, a gente tem essa opção, pelo amor, pela dor? Será que a gente tem essa opção? Para mim foi pela dor. A minha esposa me chamava há muito tempo, né, pra ir pra igreja, eu queria saber e tal. Até que chegou um belo dia que nosso casamento acabou e eu acabei indo pela dor e Deus restituiu o nosso casamento. Graças e estamos firmes lá até hoje. Resumi, muito bem resumido assim, não é? Mas a história é essa, vai por aí. Agora o rock é uma coisa assim, que eu tenho banda desde os 14 anos de idade, né? Então nessa época eu já fiquei sem emprego, sem dinheiro, sem carro, sem banda eu nunca fico. Eu sempre tenho que estar tocando aí por aí em algum lugar.
E depois da minha conversão, eu continuei no rock e montei a banda Big Graça, né, que existe até hoje, já há 12 anos. Tô correndo muito, não? Se eu estiver falando demais, você me interrompe. Para um roqueiro, você tá excelente, continua. É isso. Mas e tem alguma música que marcou também esse encontro de vocês, essa experiência com Jesus, que vocês poderiam compartilhar com a gente? Dá para trocar alguma palhinha aqui? Alguma canção que marcou vocês assim? Olha, uma que marcou que eu escrevi com um amigo meu. A gente pega no improviso no máximo. É bom porque mas isso é verdade. Não, né? tá tudo na manga. Porque eu já sei que vocês são muito bem preparados, isso, né? Sim. Uhum. Uma música que saiu logo no início, assim, da minha conversão, juntamente com o Guilherme, né, que é pastor da igreja lá de São Bernardo, e a gente é muito amigo desde então, que a gente tem essa proposta de fazer música com a palavra de Deus, né? Porque a gente tem a consciência de que a palavra é que transforma, a palavra que liberta. Não que a gente não possa de vez em quando fazer uma música contando um testemunho, alguma coisa assim, né? Mas a gente tem que ter o foco sempre na palavra. E a gente fez uma música com o Salmo 23. Opa, né? Dá pra tocar aqui pra gente? Dá. Vamos então ouvir. Deixa eu pegar aqui essa. Estamos aqui ao vivo e conversando com Ivinil. Olha aí, Essa música a gente já até gravou lá com a Big Graça, mas a gente vai regravar agora com o Ivinil também. Legal. Olha lá. Aqui. Essa gaita é sensacional. Você lembra a letra? Deixa eu ver. É improviso mesmo. Ivinil, ao vivo. Senhor é o meu pastor, de nada mais precisarei. Em verdes campos me faz descansar, as águas tranquilas me leva. O Senhor é meu pastor, canta aí, filho. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada mais precisarei. Em verdes campos me faz descansar, as águas tranquilas me leva. Que lindo! Olha só, isso porque é uma palhinha ao vivo, peguei eles no laço aqui. Mas essa vai fazer parte de algum repertório de EP também ou não? Vai. Na verdade, a nossa intenção desde o começo é gravar um álbum já com 10, 12 músicas. Que linda. Né? Mas como a gente já tinha essas duas prontas, a gente combinou, falou, vamos lançar essas duas, porque o nome da dupla é Ivinil. Você vê que tem um negócio do vinil aí no meio, né? Que é quando nós éramos jovens. Quando? Não faz muito tempo, não. E eu lembro que o pessoal, antes de lançar o LP com as 12 músicas, sempre lançava um compacto simples com duas. Sim. Vamos fazer alguma coisa parecida com isso. E é bacana porque, de repente, a gente já começa o trabalho. Estamos aqui hoje justamente porque a gente quis antecipar essas duas músicas. Senão o disco pronto vai ficar pronto só lá no final do ano e tudo mais. Olha, lembrando então a você que está aí também já seguindo Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais, não é isso? Isso. Você já pode procurar, porque nós estamos aqui ao vivo, mas gravando também essa entrevista. Hoje é o lançamento, é o dia oficial, 20 de junho, deste lançamento do EP Comunhão. Sabe que eu perguntei para alguns ouvintes também, né, sobre o que vem à mente quando se fala em comunhão. Aliás, comunhão é muito importante para nós, né, como cristãos. E alguns ouvintes aqui também mandaram um recado. A Raquel também participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Deixa eu achar a mensagem da Raquel, a Raquel Venâncio. Olha, dentre outros, o texto que mais lembra comunhão é o Salmo 133. Olha aí, já fica uma dica para vocês também, né? Aliás, você sabe qual que é, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Você sabia que tem eles cantam isso também em hebraico? Já ficou uma dica para vocês aí, ó. Bom, está anotado. Mas o Nil, você também teve uma trajetória aí no convívio secular com Tony Campelo, com Baby Santiago, né? O que essas influências trazem também para o seu trabalho hoje nesse projeto do Evenil? Eu tinha uma banda desde 2002 que tocava músicas antigas, né? Músicas lá do começo do rock dos anos 50, aquela coisa toda. Sim. Quando se misturou o blues, que era a música negra, com o country, que era a música branca, que juntou e surgiu o rock and roll, né? Então a gente tocava em festinha, tal, até o dia que a gente conheceu o Tony Campelo, que praticamente é o primeiro roqueiro do Brasil, né? Sim. E ele meio que adotou a gente começou a fazer os shows. Sempre que ele ia se apresentar, a gente ia também. O Tony, ele teve uma carreira de produtor. Ele teve poucos sucessos como cantor, ele teve mais sucesso como produtor musical. Mas a irmã dele, todo mundo lembra, que é a Celi Campelo, Banho de Lua. Demais. Então, e através dele a gente conheceu outras pessoas. E essa banda durou 7 anos. 7 anos. Até a minha conversão. E depois fica muito difícil, né? A gente fica deslocado, né? Quando Deus realmente chama, daí, enfim, eu saí da banda, não por imposição de ninguém, porque muita gente me perguntou na época, né? Porque o pastor não deixa mais você tocar? Não é isso, não é isso. É uma transformação realmente, né? É uma nova criatura. E a gente percebe e sente isso também quando vocês estão falando, quando vocês chegaram aqui, vocês transmitem, né? Vocês exalam esse perfume de Cristo aqui. E olha, e agora falando já do Em Memória de Mim, vamos tocar aqui mais um trechinho aqui, só um pouquinho, mas que linda essa canção, porque hoje é o lançamento do EP Comunhão. Você já pode acessar nas plataformas digitais e siga também eles lá no Instagram, @Evenil, Eve com Y. Partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes de mim, você ouvindo com Evenil. Evenil, não sei quem vai contar aqui, porque essa canção, ela tem uma história bem interessante, né? A gente até brincou aqui com relação ao improviso hoje, com muita coisa que chegou assim de repente. É legal a gente estar preparado, né? Quem é bom no improviso, quem é bom assim de resolver as coisas na hora, porque está preparado, né? Sim. Mas vocês têm uma experiência linda aí nessa história em relação à composição dessa canção, que ela é palavra, ela é bíblica, não é isso? Sim. Conta aqui pra gente. Na verdade, a gente começou a fazer esse EP e precisava ensaiar. Então a gente combinou, né, de se encontrar uma vez por semana para estar pensando, elaborando o projeto, e a gente já sabe que isso leva um certo tempo. Ia ter a ceia no outro domingo, nós somos do louvor lá da igreja. Eu falei, então, e aí? Aí o Nil, que é engraçado pra contar, né? Não, vamos fazer sempre a mesma coisa, assim, né? E a gente acaba se repetindo mês após mês, quando toca a mesma música e tal. Pra que música que a gente vai tocar? Ah, vamos tocar essa daqui? Fala, não, essa aqui já foi o mês passado. De novo. E essa outra aqui? Fala, não, essa é muito manjada. E a gente ficou nessa, vamos fazer uma música nova pra ceia. E às vezes, para fazer música, a gente leva às vezes semanas, meses. Sim. Tem música que eu comecei o ano passado que eu não acabei ainda. Faz parte do projeto. Mas eu não sei se aquela coisa de quando a água bate, a gente aprende a nadar, não é verdade? Sim. E era pro domingo que vem. Então eu falei,
pega a Bíblia. Ela pegou a Bíblia, abriu onde se diz da ceia. Primeiro você tentou em Coríntios, né? Primeiro eu tentei em Coríntios e falei, não, vou pra Lucas. Aí abri. Eu falei, Nil, toca. E ele deu um acorde. Foi exatamente isso. Eu comecei a tocar, assim. A primeira sequência que me veio, ela começou a cantar. Foi assim mesmo. É difícil acontecer isso, mas dessa vez foi assim. E aí veio a inspiração. Foi um presente. Veio, ela foi cantando, foi tudo se encaixando. Um presente do Você Senhor. gravou isso? Não gravei. Será que a gente consegue fazer de novo? Aí coloquei lá o celular para gravar, lá no gravador do celular, fizemos de novo. E saiu a música muito, muito rapidamente, foi muito espontâneo. Pronta. E é uma proposta também para a igreja cantar, né? A comunidade cantar, né? Sim. Exatamente. A nossa proposta a princípio era fazer música realmente para tocar na estrada, para você ouvir no carro, não era fazer música congregacional. Mas saiu essa, você vê como a gente faz os planos, mas quem dá a última palavra é Deus, né? Com certeza. E foi o que aconteceu com essa música. Ó, temos um ouvinte que está lá nos Estados Unidos. Agora há pouquinho falamos de country, não é isso? O meu inglês ainda não é muito bom, não, mas deixa eu achar a mensagem dele aqui. É o querido Guilherme Toledo, tá lá nos Estados Unidos. Mandou mensagem aqui pra gente, mandou até fotografia aqui pra nós aqui, né? Dizendo o seguinte: olá, boa tarde, essa dupla abençoada. Estou aqui dirigindo na highway agora e ouvindo vocês. Amei ouvir Salmo 23 e deixa as redes sociais, por favor, hein? Abraço para o Zé da Gaita. Aê! Coma um hambúrguer aí em nossa homenagem. Em homenagem ao Guilherme aqui, você também. Hoje nós falamos aqui do Em Memória de Mim, mas no EP também temos mais uma canção, não é isso? Sim. Qual é? É o Parquinho. É o isso? Barquinho? Não. O Barquinho é uma música do Stênio, a gente pode falar. Beleza, a gente fala depois sobre ela. Mas a outra música que nós temos no... Qual que você pode trazer aqui pra gente, homenagem ao Guilherme, tocando também a gaita e esse essa mesmo, som legal aí. Então vamos lá, olha lá. Guilherme, homenagem pra você, hein? Você que tá aí nas rodovias dos Estados Unidos, nos acompanhando, perto de Massachusetts. Olha aí, o som bem... a lembrar também o estilo dos Estados Unidos aqui ao vivo na Rádio Transmundial. Quem sabe faz ao vivo com Nil. É uma música que foi feita a partir de uma passagem de Isaías que fala sobre Deus. Ele é excelso, ele é altíssimo, ele é inalcançável, inatingível, mas ao mesmo tempo ele está aqui conosco, não é? E é o que fala a música, então, que é assim. Ao vivo aqui na Rádio Transmundial. Oferecendo pra você, hein, Guilherme, aí nas rodovias dos Estados Unidos. Pra você ouvinte também. Não, peraí, que ele perdeu, peraí. Ô, Guilherme, só um minutinho. O que você vai fazer? Santo Deus. Sim. Então é isso mesmo. Fui. Santo Deus que está num santo e alto lugar, vivendo pra todos sempre. Sempre, mas também está com o aflito, com o humilde de espírito, renovando o seu viver. A todos que andaram desgarrados e percorreram caminhos errados, Deus volta a consolar e cria louvor em seus lábios. A todos que um dia se viram frustrados, mas reconhecem os seus pecados, Deus volta a consolar e cria louvor em seus lábios. Sensacional!
vendo? A gente provocou vocês aqui e realmente muito linda, hein? Vocês não podem ficar guardando isso não, tem que lançar para todo mundo. Quem concorda diz amém, manda uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Olha só, o Brito tá dizendo o seguinte: boa tarde, na paz do Senhor Jesus. O louvor em memória de mim já está tocando aqui no Mato Grosso do Sul. Vocês sabiam? Olha lá. Maravilha. Vocês conhecem lá? Não, ainda não, mas conheço. Vamos. Conhece? Conheço. Muito bem, olha só, lá toma muito tereré, né? Tereré, muito bem. E o Rio Grande do Sul, vocês conhecem? Ela toma muito chimarrão, né, Ivy? Você Muito gosta? chimarrão. Já tomou chimarrão uma vez? Já. Eu gosto. Muito bem. Eles também têm um som muito legal, né? O som regional deles, é né? muito bonito. Muito bom. Bonito. Olha, falando do lançamento, é o EP Comunhão, hoje, dia 20, sendo lançado já em todas as plataformas digitais. Siga também esse casal querido em @IVNil. Ive, o Y no finalzinho, ok? IVY, Nil com 2 L's, não é isso? IVNil, então @IVNil. Tudo junto. Tudo junto. Agora conta aqui pra gente, como é que vocês consideram em relação à essência, em relação também à espiritualidade, o que diferencia esse projeto, né? O IVNil, esse projeto do E-Comunhão, o projeto de vocês, né? Vocês vão seguir essa linha, sempre se pautando também em trazer canções que tragam a palavra, porque a gente já notou aqui que vocês são incríveis nisso. Graças a Deus, vocês estão de parabéns, né? Obrigada. É, lindo demais. É um pilar nosso isso, né? Pilar. Um pilar de se falar da palavra. É um diferencial para vocês no projeto, né? Não deveria ser, né? Acho que todo mundo que canta para Cristo deveria cantar a palavra. É verdade. Né? Mas a gente está sentindo uma carência disso hoje, não é? Sim, é verdade. Na verdade, assim, tem muita coisa. É que se você fuçar, você acha muita coisa boa, né? Você acha bastante coisa boa. Enfim. Você quer acrescentar alguma coisa? É que assim, a gente é amigo, né? Então a gente brinca muito, trabalha muito, muitos anos já de amizade. E uma das coisas que eu acho que o Senhor tem proporcionado que a gente traga para esse projeto, primeiro essa comunhão da amizade, né? A comunhão entre os irmãos, que é tão importante, que hoje também não é tão simples. Por causa dessa modernidade, a internet, você não consegue ver as pessoas. Cristo é presencial, Cristo é espírito. A gente não pode normalizar essa questão da distância virtual, não pode ser tão normal, pode ser uma boa ferramenta. E uma coisa que a gente tenta trazer sempre nas coisas é a alegria. E a alegria vem de Deus. Sim. Então a gente tenta. Não é que a gente tenta, a gente vai, né? A gente só vai, vocês já né? transmitem isso. Que bom. Mas é a essência, porque a gente, há uns tempos atrás, muita gente achava que Deus era aquele, chegava na igreja, aquele carrancudo. Não. Sim. Eu imagino Jesus conversando com os discípulos com esse sentimento que a gente está aqui, né? De alegria, dessa comunhão, né? Que transborda, que vem de dentro, né? Sim. Agora, vocês também fazem um trabalho além da música, umas ações missionárias também, né? Nós trazemos aqui para vocês, ouvintes, que eles também fazem trabalhos na Cracolândia, na Fundação Casa e em casas de recuperação. E como que a música e o evangelho caminham junto com vocês? Porque não é fácil, é um desafio, né? Momentos difíceis ali, como é essa experiência? Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Fundação Casa foi numa unidade feminina, inclusive, ali na Cruzeiro do Sul. E é assim, não é autorizado até os funcionários falarem o porquê que aqueles jovens estão presos, né? Sim. Porque o funcionário uma vez falou pra mim: se eu falar pra você por que essa menina foi presa, você não vai querer evangelizar ela, você vai querer, sabe? Então é melhor que a gente não saiba. E gratas surpresas de repente você cantar uma música mais congregacional, sei lá, a gente cantou Porque Ele Vive, porque Ele Vive, posso crer no amanhã. Um monte de menina cantando junto. Que coisa, né? Fascinante, né? Onde que ela aprendeu isso? Né? Então você vê que um monte ali saiu de lares da igreja, de lares cristãos, e que de repente a gente está lá para trazer isso à memória, mexe. A gente não sabe o que Deus vai fazer, né? A nossa função é semear. Então, eu acho que isso que é o mais legal, o mais fascinante. A mesma coisa vale para a Cracolândia também, que agora
Espalhado um pouquinho mais. Espalhou, né? mas eu lembro de ter ido na Cracolândia na época que estava todo mundo realmente concentrado ali na rua Eusébio. Sim. E essa experiência de cantar lá a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Um monte de gente canta junto. E pessoas também se entregam a Jesus, aceitam a Cristo, vocês fazem apelo? Não. Das vezes que eu fui tanto na Fundação Casa quanto na Cracolândia, sempre foi acompanhando outras pessoas, o pessoal do GEAME, né? Jesus Ama. GEAME, sim. Jovem, Então eles têm os pregadores, né? Então a gente faz a parte musical. Mas aconteceu uma vez em um grupo de... Como que chama? De assistência para viciados em droga. Tá. Então eu sempre gosto de dar esse exemplo porque nada é a gente que faz, tudo é Deus que faz. E aquele dia eu tava com uma má vontade de ir pra lá, tenho que confessar isso. A gente já tinha tocado com a Big Graça, né? A gente já tinha tocado na sexta, no sábado de tarde e de noite, aí no domingo teria esse lugar pra gente ir, que eu já tava cansado. E chegou lá e era um lugar que o som era terrível. Então eu fui e falei, tá bom, já tá marcado, vamos, eu não queria ir. É Jonas, né? Eu não queria ir pra lá. Eu quero ir pra outro lugar. E o reloginho do Senhor assim, ó. Bacana. E enfim, a gente foi lá, cantou lá 3, 4 músicas e fomos embora. Anos depois eu recebo no meu Instagram um rapaz, falou: ô Nil, você lembra de mim? Eu olhei assim, falei: não, quem é você? Né? Eu tava aquele dia na casa tal, e eu peguei um CD de vocês e o rapaz lá me deu um folheto, a gente distribui o Evangelho de João, né? Que também é o evangelho puro ali, não tem nada além da palavra ali, né? E eu li aquilo e aquilo transformou minha vida e, nossa, só de falar eu já fico todo... Maravilha, né? E continua, até hoje eu tenho acompanhado ele e ele se firmou com Deus. Todo mundo ali se firmou com Deus? Talvez não, mas aquele rapaz estava ali esperando a gente. E eu fui lá com a minha má vontade, mas Deus fez o que era para ter sido feito. Porque somos humanos, né? Mas esse rapaz, ele pode fazer a diferença em muita gente. Você já pensou? Exatamente. Já imaginando isso, né? Aliás, canções, olha, e Em Memória de Mim, hoje lançamento, esse EP maravilhoso, Comunhão, você pode também conferir lá nas plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, tem uma continha aí, já compartilha com todo mundo. Vamos cantar mais uma aqui? Vocês podem escolher. E lembrando para vocês seguirem eles também lá no Instagram, em repito aí, @ivinil, @ivinil, essa dupla simpaticíssima, casal querido. Olha aí, vamos lá, ouvir o que? Vamos, uma que a gente fez com base no Salmo 37. Opa! Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. E vocês também trazem aqueles textos bíblicos que são fáceis de memorizar, né? Sim. Que para todo mundo cantar fica mais fácil, né? Essa é uma música que a gente faz com a Big Graça e às vezes no Viaduto do Chá, na Avenida Paulista, que a gente fez muito trabalho na Avenida Paulista. Quando podia, né? Agora parece que não pode mais levar amplificador e tal, mas a gente vai dar um jeito de entrar lá. Vamos dar um jeitinho. E é uma música que, de repente, no final tá todo mundo cantando junto. Ninguém sabe, mas tá cantando a palavra de Deus, que é Salmo 37. Entregue agora o seu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Entregue agora o seu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Outra vez. Entregue agora o seu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Entregue agora o seu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Não se aborreça por causa do mal, não tenha inveja dos malfeitores. Feito capim logo mais chegarão, alegre-se apenas em Deus. Entregue
Entregue agora o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Entregue agora o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. E Ele tudo fará. E Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Sensacional é a palavra que eu posso aqui expressar aqui, o que eu tô ouvindo aqui presencialmente, ouvinte, tá maravilhoso. Essa daí vai estar já nesse EP também? Não, Faz essa tá no parte primeiro CD da Big Graça. do primeiro CD. Para o pessoal também acompanhar, ter também acesso ao CD do Big Graça, como é que faz? É tudo nas plataformas, já tem tá lá também, 3 CDs já gravados nas Puxa, plataformas. lindo demais. E até o final do ano a gente lança o 4º também da Big Graça. Que maravilha. O e-vinil é algo paralelo, a gente tá andando Sim, junto. sim, Não é? Porque na verdade cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua vida, a sua família. Então quando não pode estar Big Graça, tá o e-vinil. Quando não pode estar o e-vinil, tá Big Graça. Beleza, e tá tudo junto. Não pode parar. É assim mesmo, olha, e o Samuel Maia tá falando sobre comunhão aqui. Boa tarde, meu irmão Ricardo Santos, estou aqui conectado hoje na programação, e comunhão é unicidade, é sermos partes uns dos outros, é servirmos uns aos outros, é partilhar intimidade com profunda conexão dos que foram salvos pelo Rei e Salvador Jesus Cristo. E olha só, ele está até aqui mandando esse abraço para vocês também, Samuel Maia de Jundiaí, Terra da Uva. Oba! Muito bem, unicidade também, né? Comunhão tem tudo a ver com essa questão da unidade, né? Unidade no meio da diversidade, né? Porque você tem um talento, a Ive tem outro, eu tenho outro talento, não canto, né? Nem no banheiro. Ah, porque não quer? Porque voz não me falta, canto, hein? Não dá, não tem jeito aqui, Eu só acho. arranho. Você dá uma palhinha aí, vai ficar legal. É, hein? mas quem sabe um dia, mas unicidade também, né? Essa unidade, né? Vocês transmitem isso, quando vocês cantam, levam uma mensagem para o público que também agrega, né? Nós temos um Deus importante trino, isso, né? Deus trino. né? Nós Aham. temos um Deus trino que fala da unidade também. Eu acho que essa mensagem é muito importante também. Não há como caminhar separado com Cristo, né? E hoje a gente percebe que o ser humano caminha tanto para a individualidade, né? Mas quando vocês trazem uma canção ou canções como essa, reúnem, né? Da vontade de a gente estar todo mundo juntinho ali cantando, né? Isso, comunhão, né? Legal. Comunhão. E somos uma dupla, pensa. Sim, Nós somos amigos, eu sou amiga da esposa dele. sim. Então imagina, todo mundo veio e fala assim, que mistura é essa? Que coisa? O que aconteceu? E foi por causa da amizade que nasceu. Sim. Uma comunhão verdadeira, né? Amigos mais chegados que irmãos. Tá. Né? Então tem tudo a ver, tudo tá caminhando junto, assim. Muito bem, olha, e lembrando a você então, hoje, dia 20 de junho, acessa lá nas plataformas digitais, em Deezer, Spotify, Google, acompanhe lá, Comunhão é o EP. E dentro do projeto, nesse ano, vocês vão, tem esse, né, o Em Memória de Mim, e Isso. quais são as outras expectativas? A expectativa até o final do ano gravar o álbum completo com pelo menos 10 músicas. Eu falo pelo menos 10 porque a gente programa 10, mas no meio do caminho a gente acaba compondo coisas diferentes e aí a gente quer colocar. E como a gente tem essa liberdade, não é verdade? Então a gente faz até o final do ano, se Deus quiser. Né? Ó, o Gumercindo tá lá também em Penápolis, São Paulo, mandando um abraço, aprovando aqui, show de bola, gostando demais. Valeu, Olha Deus só, abençoe. agradecendo aqui a você que participa pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Olha, nesse cenário de muitas vezes serem marcados por grandes festas, pela busca pela fama, como é para vocês manter a fé, né? Vocês terem aí o equilíbrio, ponto de equilíbrio, para vocês já terem uma experiência no mundo secular também com a música, né? E Deus abençoando, crescendo mais ainda também, né? O projeto de vocês em relação a alcançar mais pessoas, manter esse equilíbrio, né? No meio da fama, enfim. Você quer falar? O que eu tenho pra falar é o seguinte, acho que a gente não tá mais na idade, né? A gente Sério? é tiozão. A gente é tiozão. De ficar, quero a fama, quero ser o gatinho. Sabe, passou. E é uma coisa que eu acho que tá chegando na hora certa, porque a gente não tem esse tipo de vaidade. Todo músico tem vaidade. Se eu falar que a gente tem zero vaidade, só na glória, né, Ive? Amém. Mas se a gente não tem um pouquinho de vaidade, a gente não penteia o cabelo. Aliás, eu não pentei. Não, mas nem precisa.
Mas, enfim, eu não vejo esse problema. Conheço grandes amigos, grandes músicos que enfrentam esse problema de não sei mais se eu estou fazendo para Deus, se eu estou fazendo para mim, e entra em crise, conflito. Eu não tenho esse problema, graças a Deus, e o que eu faço é entregar para Deus. Meu Deus, fui vaidoso, é para sua glória, para sua honra. Comprei um violão legal, é para sua glória, para sua honra. Se não tiver o violão legal, tiver um violãozinho velho, eu vou tocar com o violãozinho velho também. E tem que ser assim, a vida fica mais leve, né? O Jesus fala que o fardo dele é leve, não é? Então eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Não é por isso. Assim, eu saí da fama, né? Então eu tava lá no meio daquilo tudo. E era legal? Não era. Não era legal. Não é a Pelo resposta. amor, gente, entendam. Eu não tô dizendo que é errado, nem que nada. É o oposto disso. O meu caminhar, né? Eu sentia falta de alguma coisa, eu não sabia explicar o que era. Eu percebo que Deus fez a gente para ser essa unidade, que juntos nós somos realmente completos, no corpo de Cristo nós somos completos, e que quando a gente começa a buscar algo, que a motivação seja a fama e a própria glória, a queda é muito rápida. E não, a gente tem milhões de artistas, inclusive no mercado gospel, no mercado cristão, nos segmentos de cada coisa, você vê que tem pessoas que são artistas mesmo. E tem problema? Não tem problema nenhum. Para nós, talvez essa forma que a gente foi sendo lapidado e moldado, não faz muito sentido. Se for para acontecer, vai acontecer. O objetivo principal não é, e nunca foi esse, na verdade. A gente tem essa intenção de poder fazer algo que a gente ouça e fale, poxa, que bom ouvir isso, que gostoso ouvir isso, né? E que leve Cristo. O fundamento desse trabalho principal é esse. É levar a palavra. E vocês conhecem também o Estênio Marstos aqui. Sim. Pra gente fechar? Tem a música que a gente mencionou, Parquinho, né? É o Barquinho. Eu falei Parquinho, me perdoe, entendi Parquinho. É o Barquinho. Conta aqui pra gente como é que foi isso. Querido. Experiência na composição, na interpretação. O Estênio, aonde ele chega, parece que é uma luz assim, né? Sim. Calma, o Estênio e a Selma. E a Selma. Não pode deixar de lado. Selma. Linda. E sempre apoiou a gente, né? E há uns anos atrás ele deu uma música pra Big Graça também, uma música inédita, um blues que ele fez. Ele falou pra mim, eu não sou cantor de blues, então eu vou passar a música pra vocês. Oba! E a gente gravou a música na ocasião. E agora pra esse trabalho, também conversando com ele, com a Selma, eles deram algumas músicas pra gente, a gente escolheu o Barquinho. Dá pra dar uma palhinha? Claro, vamos ouvir então. Ao vivo e em cores e vinil. Acesse lá nas plataformas digitais o EP Comunhão. Navega, barquinho no mar, navega por entre a tormenta, os ventos te jogam, te brincam, e as ondas te cobrem, te querem perder. Mas quem é que está no barco deitado, dormindo tranquilo? Jesus. Mas quem é que está no barco deitado, dormindo tranquilo? Jesus. Que linda! E nas vozes aí dos dois aí ficou mais ainda. A Elcinete Coutinho lá em São Luís do Maranhão também acompanhando. Companheiros, estou aqui ouvindo. Vocês conhecem Maranhão, São Luís? A Ivy conhece tudo, eu não conheço nada. Ela com o Zezé de Camargo vai pra lá, vem pra cá. Eu não conheço, eu só vou daqui pra Praia Grande. Lá tem um peixe maravilhoso, gostam de reggae. Vocês já tocaram reggae também? Não, ainda não. Vamos fazer o barquinho e reggae. Vou deixar uns dreads aqui. Vocês fecham ela? Vai fazer? Pode fazer hoje? Melhor não. Mas eles gostam muito do reggae lá no Maranhão. E tem o Guaraná Jesus também, que é delicioso. Esse sim. Já tomaram, já. Abençoado. Muito bem.
muito peixe. Olha, agradecendo também aqui participações aqui do Grimaldi também aqui conosco, mandando um abraço, a Lourdes Galvão também mandando boa tarde, abração para você, obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, então, vamos lá repetir, o pessoal pode seguir vocês? Deve. Deve? Então repete aqui pra gente como é que os nossos queridos ouvintes podem seguir Ivinil. Voz de locutor. Vai na voz do locutor. Ivinil, estamos no Instagram por enquanto, né? Temos o YouTube também. Tem o YouTube? TikTok também tem? Também, já? Tem. Também é Mas Ivinil? não precisa fazer dancinha, nada disso, não? Não. Ah, então tá bom. Então temos o TikTok. E todas as plataformas, né? Já está no Spotify, no Deezer, na Amazon e por aí. Digita aí Vinil e segue lá. Vai no Muito Orkut, bem. né, MSN. No Orkut, temos lá, isso. No Telegrama. Orkut também, é verdade. E compartilha com todo mundo. Olha, e lembrando a você, nas plataformas digitais, hoje já disponível para você, Em Memória de Mim. Vamos fechar aqui, mas antes, deixa uma palavra aqui, cada um de vocês aqui, agora uma palavra pastoral. Você tem vocação para seminário também? Eu fiz seminário Martin Busser É mesmo? Olha 2014. só. É bom que te dá um respaldo também na palavra, né? Sim, eu buscava muito isso. Eu não queria falar bobagem, sabe? Uhum. Então a gente procura estudar Maravilha. para não falar bobagem, você vê. É uma responsabilidade muito grande, né? Além do talento musical, né? E isso reflete nas músicas também, né? Então o tempo que a gente tem para estudar é sempre Então você vai dar aqui um minutinho de palavra para os nossos ouvintes, de motivação para essa turma nova que também queira se envolver com o Ministério do Louvor, e ver um talento de vocês assim nessa sintonia entre os dois aí, né? Transmitindo a mensagem do Evangelho. Mas começamos pelas damas agora com a pastora Nossa! É isso? Cadê o azeite pra gente jogar? Eu vou falar especificamente para as mulheres, então. Deixo a palavra aqui com o meu irmão para ele tratar de uma forma mais profunda, que ele é mais... Até parece, vai. Para você seminarista. Mas eu queria levar uma palavra para as minhas irmãs queridas. Lembrem-se da modéstia. Tratem das coisas do Senhor com modéstia. O Senhor, ele é manso, suave, e a gente tem que lembrar que no louvor nós temos, o homem e a mulher têm propósitos totalmente diferentes, né? A mulher tem que lembrar dessa modéstia com alegria, com a força, com tudo que Deus lhe deu. Mas se há algo que nós temos como transmitir a mensagem do Senhor, é através da doçura, é através da delicadeza. E nesse lugar, Cristo é absolutamente reconhecido através de nós, e ele se faz presente através disso na vida das mulheres. Então lembrem-se disso, queridas. Não percam a modéstia. É uma coisa tão bonita e nunca vai sair de moda, viu? Isso tá em alta. Muito bem, agora com você. Eu acho que a mensagem é assim, para você, provavelmente, acho que 90% de quem está ouvindo a gente nesse momento aqui já é cristão, de uma forma ou de outra. E Cristo chama a gente a pregar a toda criatura. Não chama só o pregador, não chama só o cantor, ele chama cada cristão para pregar o evangelho a toda criatura. Como você vai fazer isso, eu não sei. Deus sabe e ele há de te mostrar o caminho. Mas eu acho que o apelo é para que você use sempre a palavra de Deus. Seu testemunho é importante, mas que seja 10% da sua pregação, que o resto esteja firmado na palavra. Se você vai fazer uma música, que seja com a palavra. Se você vai dar um conselho para alguém, que seja com a palavra. A gente precisa muito disso, porque às vezes dá a impressão de que cada evangélico está criando o seu próprio Deus. E sem a palavra a gente fica desnorteado e acaba fazendo bobagem. Acaba falando bobagem. Eu conheço um monte de gente que fala: olha, me desencantei com a igreja porque disse que Deus ia fazer um negócio e Deus não fez. Mas você vai procurar na palavra e Deus não está falando que vai fazer aquilo. Então a pessoa se decepciona com um falso Deus que ela ouviu falar. Que isso não aconteça. Deus nos livre desse erro, desse engano, da gente fazer tropeçar os pequeninos que nos procuram para saber a respeito de Deus. Que a palavra seja sempre a prioridade. Maravilha! E olha, então, agradecendo a você também na sintonia, e não esqueça, neste dia 20 já disponível em todas as plataformas digitais,
Em Memória de Mim. A gente vai tocar aqui no finalzinho do nosso bate-papo, mas agradecendo vocês aqui, lembrando, pessoal, procure lá, @IVNew, sigam eles no Instagram e compartilha também lá no YouTube, TikTok, né? Enfim, todas as redes sociais. Obrigado pela presença de vocês, Obrigada, viu? obrigada, E que não seja só essa vez, mas também em outras oportunidades aqui na Rádio Transmundial. Ah, semana que vem estamos aqui de volta então. Tem cafezinho, Convidar, a Tô sabendo gente que tem vem. cafezinho, tem chocolate, tudo. Obrigado mesmo, Deus abençoe. Estamos lançando hoje, estamos estreando essa dupla aqui com vocês na Transmundial. Pra gente é uma grande honra. Deus seja louvado. Muito bem, então vamos ouvir aqui a própria música da faixa, do EP? Bora. EP Comunhão e a belíssima canção Em Memória de Mim, pra você aqui na RTM Brasil. Partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim.